Houve um tempo em nossa cidade em que nós dormíamos despreocupados, com janela aberta, muitas portas não tinham nem fechadura, porque nós não tínhamos receio de ser assaltados. Mas hoje a situação é bem diferente. Olá amigos, eu sou José Pinheiro, vim trazer a reflexão da leitura diária desta quarta-feira. A leitura diária está na lição de número 10 da Revista da Escola Dominical, que tem como assunto Precisamos de Vigilância Espiritual. O texto está em Apocalipse, capítulo 16, verso 15, que tem como tema a surpresa da vinda de Jesus e requer que estejamos vigiando. E o verso diz assim: Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esse texto está dentro da descrição do sexto flagelo, em Apocalipse capítulo 16, do verso 12 até o verso 16. Ele parece ser meio fora de contexto, e inclusive a maioria das Bíblias tem ele entre parênteses. E esses textos entre parênteses, geralmente os comentaristas dizem que eles não são encontrados nos manuscritos mais antigos, e pode ser uma observação do copista quando estava fazendo a cópia do manuscrito, então fundamentado em outros textos da Bíblia. Ele pode ter pego esse texto e inserido dentro desse contexto, porque a gente lendo o contexto parece que ele está fora do contexto. Entretanto, existem muitos textos na Bíblia que diz respeito à vinda do Senhor como ladrão. Nós encontramos em Apocalipse 3:3, quando a mensagem é direcionada à igreja de Sardes, ou ao anjo da igreja de Sardes, a seguinte advertência: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Isto aqui era uma advertência a um obreiro, a um pastor, a um líder, que não estava sendo cuidadoso na sua vida, né, diante de Deus e diante da igreja, e o Senhor Jesus aqui faz uma advertência a ele. Os outros textos bíblicos que falam ou que comparam a vida do Senhor como ladrão, em Mateus 24, 43 e 44, nós encontramos essa informação. Jesus falando: Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse texto está repetido também no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versos 39 e 40. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 1, o Paulo fala a respeito da vinda do Senhor, que é certa e repentina. Ele diz assim no verso 1: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 10, também encontramos uma referência à vinda do Senhor como ladrão. Diz assim: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Nós vemos que o dia do Senhor não é a mesma coisa que a vinda do Senhor. Tampouco é a mesma coisa que o arrebatamento da igreja, como os pré-tribulacionistas acreditam, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Os midi-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E os pós-tribulacionistas
acreditam que a igreja será arrebatada depois, no final da grande tribulação. Então esse dia do Senhor, pelo contexto que nós estamos vendo, é dia de punição aos ímpios. É o dia da vingança de Deus. É o dia do acerto de contas. Então, esse dia do Senhor aqui é o dia em que Ele virá para acertar contas com a humanidade. E Pedro faz uma descrição no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isso aqui nos parece com o efeito de uma guerra atômica. A gente percebe que ali no Oriente Médio está muito efervescente a possibilidade de conflitos atômicos. Então, o que Pedro viu, na minha opinião, são os efeitos de uma guerra atômica. Ele fala que os elementos se desfarão abrasados. Isso aqui é consequência de uma explosão atômica. Em Mateus 24, 37, Jesus ainda diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Lucas 17, 27 descreve como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. E outra passagem diz que Noé entrou na arca e os antediluvianos não perceberam. Eles só perceberam quando veio o dilúvio e levou a todos. E o Senhor Jesus está comparando a sua vinda com o dilúvio, que foi no momento que eles não estavam esperando. Tudo corria normalmente entre eles, entre os homens. Comiam, bebiam, faziam suas atividades normais do cotidiano. Mas de repente veio o dilúvio e eles não estavam preparados, com exceção de Noé e a sua família. E vemos que o dilúvio foi uma punição àquela humanidade ímpia daquele tempo. E o dia do Senhor também será um dia de punição, de acerto de conta com a humanidade. Agora, uma coisa importante que a palavra de Deus nos deixa é que para os escolhidos não haverá surpresa. Essa surpresa é para os ímpios, que esperam muitos nem acreditam nisso, né? E por isso eles não se preocupam com isso. Entretanto, para os escolhidos, segundo as Escrituras, não haverá surpresa. 1 Tessalonicenses 5,4 fala sobre a necessidade de nós sermos vigilantes, né? Diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Que dia? O dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. O versículo diz: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós, porém, que somos do dia, aqui vem uma exortação, né? Sejamos sóbrios. Nós, na reflexão anterior, falamos sobre o que é ser sóbrio. Revestindo-nos da couraça da fé, não se demovendo do que você crê, do que você espera, do que você confia em Deus. E do amor, tanto a Deus como ao próximo. Porque uma das características da multiplicação da iniquidade é o esfriamento do amor. Então, ele diz que nós devemos nos revestir da couraça da fé e do amor. Então, o amor, nós não devemos deixar esfriar o nosso amor a Deus. Que nós já vimos também que o amor é o que o amor faz. Então, se nós amamos a Deus, nós devemos fazer aquilo que Ele manda. É isso que o texto quer dizer também, né? E do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, né? A esperança do arrebatamento da igreja, da vinda do Senhor para a igreja. E aqui tem uma coisa maravilhosa, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Meu irmão, minha irmã, o seu destino é a salvação. É isso que Deus planejou para a sua vida. Esta salvação, para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós,
para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quando eu era jovem convertido, eu ia dormir com medo, né? E acordava com medo de Jesus ter vindo, levado a família e eu ficado. Então eu tinha essa preocupação. Mas essa preocupação passou, né? Essa angústia passou. Porque aqui o texto nos diz que o Senhor Jesus morreu por nós, para que quer nós vigiemos ou estejamos acordados, quer estejamos dormindo, vivamos em união com o Senhor. Então quem está em união com o Senhor não tem por que temer. Também não será uma surpresa, porque nós aguardamos o Senhor. Nós aguardamos a vinda do Senhor. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Então, quando isso acontecer, nós não vamos estar surpresos, porque nós estamos com o Senhor. Há um texto na Bíblia que diz que aquele que se une a Cristo é um com Ele. Então, se você está unido a Cristo, você é um com Ele. Mas como esperar o Senhor Jesus? Mateus 24, 46 diz: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo assim o quê? Trabalhando, né? Administrando a responsabilidade que o Senhor confiou a ele. E aqui eu tenho uma pergunta: como foi que Noé esperou o dilúvio? Foi trabalhando, foi construindo a arca, foi se preparando para o dilúvio. E tenho uma pergunta para você: como você está esperando o Senhor Jesus? O Senhor está esperando como aquele servo prudente, que era trabalhando? Está esperando como Noé, que é trabalhando para Deus, investindo tempo, investindo dinheiro, investindo seu talento no trabalho de Deus? E um texto para nós refletirmos. Evangelho segundo São João 9, capítulo 9, verso 4 diz: Jesus diz, né? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Pense nisso e tenha uma ótima quarta-feira na paz do Senhor. La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿cuándo serán estas cosas? La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo podría venir por los suyos en esta misma semana. El Señor podría venir en este mismo día. El Señor podría venir en este mismo instante.